Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Então, começa agora o NapaCast mais que especial, um podcast que eu estava ansioso para fazer demais, porque é um papo que eu gosto muito, que é empreendedorismo, um papo que eu gosto muito, que é inovação, um papo que eu gosto muito, que é mudança de mercado, entender público, né, quanto o mercado está mudando, entender como que eu posso atuar para esse público. Não sei se estou falando a linha certa ou não, porque como vocês sabem, eu não tenho roteiro para entrevista, eu só sei o que eu vou conversar na hora. Então, recebam com muito carinho Jonathan Alves, o empreendedor, o cara. Obrigado, Edu. Falei certo ou não? Falou Então certo. tá bom, então. Rapaz, você foi na linha. É legal fazer o podcast assim, eu gosto também. Tipo, chegou, eu tenho que te contar, é melhor contar agora, de uma vez, né? Senão fica aquele negócio engessado. Ai, cara, fica assim, como é o seu nome? Quantos anos você tem? O que você fez? Isso. Aí trava. Aí é chato. Aí é chato né? demais. É É chato e aí não é um bate-papo de verdade. Não é. Prazer te conhecer, Prazer é é a primeira meu. vez que a gente conversa. Primeiro a gente conversa. E não combinamos nada antes, Nada pergunta. ainda. Nada Então, antes. vamos, manda bala, hein? Eu gosto de responder. Manda bala. Cara, me conta primeiro assim, né? Somos um país empreendedor, somos um país onde muita gente quer empreender, mas a gente também ouve muitas histórias que grande parte dos empreendedores nascem e morrem num prazo muito curto, né? Em que momento o Jonathan fala assim, cara, vou empreender? O primeiro empreendimento já deu certo, não deu certo, errei, não errei. Em que momento o Jonathan começa a empreender realmente, entender que isso pode agregar valor não só para o negócio dele, mas como ele pode crescer também enfim, ajudando outras pessoas a empreender? Me conte. O primeiro já deu certo e já deu errado várias vezes, né? Eu tô no primeiro ainda, então a minha empresa está fazendo 20 anos esse ano. Demais. Então, vai chegar na maioridade 21 agora, né? Mas eu penso exatamente isso e minha esposa fala exatamente isso, que a empresa ela pode ser comparada com o ser humano. Então, tem a infância, tem a adolescência. Na adolescência ela me deu trabalho, né? E agora está chegando aí na maior idade. Então, eu costumo dizer que o brasileiro, ele é um ninja, né? Porque empreender no Brasil é mais difícil, mas o fato da gente fazer da maneira que a gente faz transforma o brasileiro num cara diferenciado a nível mundial. Então, quando a gente começou a minha empresa, eu comecei com 18 anos, né? Logo que eu casei com a minha esposa. Na lua de mel, nós tivemos a ideia do primeiro produto. Que era? O primeiro produto que nós inventamos foi rena para sobrancelha. Nós casamos, fomos para a praia. Na praia, minha esposa ela era cabeleireira, eu era professor de informática. Na praia, olhando aqueles meninos fazer tatuagem de rena, a gente teve ideia. Imagina se aplicasse isso na sobrancelha de uma mulher. Ia dar o efeito, ia ficar uma tatuagem, ia ficar bonito, e dura 15 dias. E foi aí a primeira ideia, o primeiro produto. E nós começamos a fazer ele de maneira artesanal em casa, mas o cliente não sabia. Então a gente vendia de salão em salão, uma caixa bonitinha, com o nome na caixa, dava um certificado, minha esposa dava um curso. O produto custava R$30, a gente vendia por 300. E tinha dia que a gente vendia 20 produtos. Então pensa, no ano de 2005, um casal recém-casado, fazendo aí R$6.000 por dia. Então, foi um bom começo e uma boa experiência. E você considera que isso, nesse primeiro momento, foi o entender o mercado, foi a imagem, que você falou, né? Eu entregava um produto caseiro, mas eu dava um profissionalismo, algo para quem recebia, falava, caraca, que produto legal, e aí podia ter uma margem de 1000%, enfim, tal. O que você acha que foi o ponto-chave ali para o seu negócio não morrer naquele momento? A inovação. Eu acho que é a inovação. O fato do produto não existir, né, tem sua dificuldade, mas a maneira que você coloca a inovação no mercado faz a diferença. Por exemplo, se eu chegasse no salão de beleza e, olha, eu vim trazer um produtinho que eu que criei com a minha esposa. Já no diminutivo, né? Já era, entendeu? Eu vi na praia. Essa história eu conto hoje, é bonito. Na época, eu chegava no salão de beleza com a gravata, com um uniforme junto com a minha esposa, cada um com a roupa profissional mesmo. A caixa tinha um código de barra, mas aquele código de barra, se você fosse ler, não dava pra lugar nenhum. Não era nada. Tinha o código de barra. Entendeu? Sensacional. Era um produto que você olhava e você falava, pô, é um produto top. Um certificado assinado, a pessoa fez um curso, um treinamento. E a primeira pergunta que eu fazia pro salão era a seguinte: você conhece a Ibera? Já ouviu falar da Ibera? O cabeleireiro, ele é uma profissão de artistas. O cabeleireiro é artista. E ele não gosta de passar por desinformado. Então, quando eu fazia essa pergunta, na grande maioria falava, sim, conheço, porque ele vai falar que não conhece. Entendeu? Então, eu perguntava pela marca mesmo, você já conhece a Ibera? Sim, conheço. Ah, já ouvi falar. Então, aí a gente abria a porta e falava do produto. Né? E a inovação que o produto trazia, né, o fato de ser um negócio que ninguém nunca viu, era novo mesmo, foi uma invenção, fazia com que o cabeleireiro abrisse as portas e desse a atenção que o produto merecia. E tinha uma boa oferta, porque ele pagava R$300 no produto, na época,
mas o produto fazia 30 aplicações. Então, uma aplicação saía R$10 e ele cobrava aí 20, 30, R$40 para fazer a aplicação na Ou seja, sobrancelha. ele tinha um retorno, Um financeiro. retorno muito grande. E aí você nessa fase, você achava que era mais fácil fazer a primeira venda ou a segunda era mais difícil? Então, a primeira venda era mais difícil, Mais porque difícil. você tinha que falar de algo novo, era um segmento novo. Inovação né? total. Muitas pessoas falam, o Oceano Azul. O Oceano Azul qualquer coisa que você inventa, pode ser Oceano Azul. Agora, se as pessoas vão aceitar aquela inovação, que é o diferencial. né? Então, a gente tinha realmente um produto que era inovador, que tinha um custo acessível e que o cabeleireiro podia ganhar dinheiro com aquilo. Então, a gente começou fazendo, assim, a visita no salão. Só que aí o que acontece? A gente percebeu que uma semana em casa produzindo, que era artesanal de verdade, e 3 semanas vendendo, estava muito bom. A gente estava conhecendo o Brasil, a gente começou a viajar. Brasil, mochileiro mesmo, eu e ela, me enchia a mala com o produto e começou a viajar. Só que isso não ia se estruturar e se transformar numa empresa. Né? Para isso virar uma empresa, esse negócio virar uma empresa, deveria ter uma estrutura. Né? E a ideia era abrir um distribuidor. Então, quando a gente ia, por exemplo, fomos lá para Brasília, fizemos o trabalho em Brasília, visitamos 100 salões de beleza, em sequência a gente abriu um distribuidor para poder continuar dando atendimento. Com 3, 4 distribuidores, a gente já não tinha condição de viajar mais para visitar os salões. A gente viu que o nosso negócio era o quê? Industrializar, fazer o produto para poder vender em grande quantidade. Aí eu dava 50% de desconto para o distribuidor. Então, ele me comprava, ao invés de comprar por R$300, ele comprava por 150. Esse foi o nosso início, né? Só que a vantagem de você estar de cara no mercado é que você vê a necessidade do mercado e você consegue identificar brechas para você criar. Então, nós somos muito inovador. Nessas visitas de salão de beleza, foi o ano exatamente em que surgiu a escova progressiva. Então, a gente ia vender a rena para sobrancelha, mas os cabeleireiros perguntavam para a gente da rena, da tal da escova progressiva, se eu sabia, se alguém já tinha me falado, porque era um negócio, era meio que um submundo esse E aí negócio. você falava, igual você falou pro cara que se conhecia aí, você falou, é lógico que eu sei. claro que eu sei. Aquela Só que o que acontece? Os cabeleireiros, eles faziam essa meio que uma misturinha caseira. Nessa época, esse produto não estava consolidado ainda, foi quando surgiu, e tinha muita mistura com formol, que prejudicava a saúde da pessoa, e ficava aquele murmurinho dentro do salão. A gente, por estar na frente de ataque ali, visitando o salão, a gente viu esse movimento. Conhecemos uma fórmula artesanal também, que uma cabeleireira fazia em Minas Gerais, de uma receita caseira que alisava o cabelo. Como a gente já tinha 5 distribuidores da Rena, eu fiz na panela em casa esse produto de cabelo, e mandei um litro para cada distribuidor. Os caras testaram e falaram, olha, Jonathan, se você tiver desse produto, pode fazer que a gente vai vender, porque é muito bom. Então a gente praticamente inventou a escova progressiva sem formol. A primeira escova progressiva sem formol do mercado fomos nós que fizemos lá no ano de 2005. Então, da panela, para você ter ideia, até a primeira indústria, nós levamos 1 ano. O primeiro produto na panela, a decisão de ter uma indústria que já tinha condição de produzir aí 300 quilos essa progressiva, a gente levou 1 ano. Então, esse 1 ano foi o ano assim, mais difícil, porque tinha decisões estratégicas que, primeiro, pela idade, eu não tenho família empreendedora, a minha esposa, a mãe dela, é empreendedora, é uma pessoa que está acostumada a fazer negócio. Ela dava algumas dicas, mas a decisão é muito difícil no começo. Né? Tomar decisão difícil. O que você vai fazer? Por exemplo, eu tinha uma fórmula super inovadora da escova progressiva. Se eu levo numa indústria para terceirizar para mim, eu teria facilidade em ter uma quantidade de produto absurda. Só que o cara podia me roubar a fórmula. Quem me garante que ele não ia fazer para outro? Então, essa indecisão. E aí? Terceiriza ou abre sua própria indústria? Mas como que você abre uma indústria? Porque naquela época você não dava um Google. Como montar uma indústria de cosméticos? Não tem, era um segredo. As grandes empresas detiam segredos e você não conseguia montar, não tinha jeito. Não tinha um consultor específico que te dava uma aula para você fazer. Então, a primeira indústria que nós montamos foi como a gente imaginava que deveria ser. Imagina, foi 100% da nossa imaginação. Você não quis terceirizar. Não quis terceirizar. Tomamos uma decisão, compramos os equipamentos, montamos a primeira indústria e produzia 300 quilos dia. Mas aí, Jonathan, entre panela e industrializar, em algum momento você sentiu que o produto perdeu um pouco a fórmula, ou não era como ficava? Pô, mas porque na panela funcionava, mas daí a gente industrializou, parece que não... Ou ficou melhor? Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor porque a gente fazia de maneira amadora em casa, né, com um princípio ativo com uma qualidade não suficiente, necessária para poder ter a performance. Quando a gente tomou a decisão de partir e ter uma indústria, a gente
gente contratou a equipe química, então a gente passou a ter o nosso primeiro químico, um laboratório para fazer Que análise dos legal. produtos. A gente teve acesso à matéria-prima de qualidade, né, para poder comprar direto dos fornecedores. E aí a empresa começou a virar empresa de verdade, porque Tomou corpo. até então não era empresa. Com essa primeira indústria, a gente sentiu necessidade de criar mais produtos, porque não tinha como manter uma indústria com um item, né, só a escova progressiva. E aí a gente parou para pensar o porquê que a gente tinha 2 produtos que eram um sucesso. E o grande sucesso estava na inovação. Tanto a rena para sobrancelha quanto a escova progressiva, a gente dava o preço que queria, a gente podia fazer o trabalho que a gente quisesse fazer porque era único. Não tinha outros produtos no mercado para competir. Então a gente tomou a decisão de trabalhar com produtos exclusivos. Dali para frente, fizemos meio que um tratado entre eu e minha esposa de não copiar nenhum produto do mercado. Todos que fossem ter o nome Ibera deveria ser exclusivo, deveria ser uma fórmula criada por nós. E começamos a desenvolver e, graças a Deus, tivemos muito sucesso com esse desenvolvimento de produto. Hoje nós temos mais de 300 produtos. Caraca, seu mix é de 300 produtos mais diferentes. de 300 E produtos. por que do nome Ibera, que eu tô até agora Vou te pensando? contar a história do nome. O nome é bem legal. Hum. Né? A marca está em 53 países. Que demais, né? cara. Hoje nós temos 700 funcionários. Que legal. Nós somos a isso. 4ª maior indústria de cosmético do Brasil. Que demais. E temos alguns best-sellers aí no mercado que é número 1 de venda no segmento, né? Por exemplo, a escova progressiva, a gente domina a nível mundial, né? O óleo de mirra, que foi uma criação nossa, que hoje é o óleo número 1 de venda do Brasil. E a gente domina também o mercado de influência digital. Hoje nós temos 33 mil influenciadores trabalhando com a gente. Então eu vou te contar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente Eu tô achando demais esse papo da linha, principalmente porque o nosso público do NapaCast, por incrível que pareça, no mercado de podcast que é difícil, acho que 76% é feminino. Olha só que Né? legal. Então eu acho que assim, vai ser um podcast muito, muito legal da galera ouvir e opinar. Isso é bem Muito bacana. legal. É. Então, o nosso produto é 100% feminino, Legal. é voltado para a mulher, e a gente trabalha o desenvolvimento do produto com essa inovação que eu te falei, pensando na necessidade da mulher. Né? Você falou do nome Ibera, foi interessante. Quando você vai dar um nome, não sei como que você deu o nome aqui no seu Você quer que- podcast. Eu vou ficar de perfil pra você, cara. Hã? O Napa. Aí, a Napa. Ah, agora eu entendi. Tá na hora. Cara, que Napa, hein? Que Napa, cara. Eu falo que meu nariz não é grande, meu rosto que nasceu pra trás. Ah, é, Se seu meu rosto rosto que é nascesse um pequeno. pouquinho pra frente, já tá normal. Entendi. Seu foi fácil, né? Mas imagina, você tem ideia de um produto, você quer botar um nome e como você vai fazer. Né? Então, qual foi o nosso critério do nome? A gente queria um nome que não lembrasse nada. Então, a nossa ideia era, as grandes marcas, elas significam o que o produto é. Então, a gente começou a falar uma variedade de nomes. Eu e minha esposa estavam tomando banho juntos, você acredita? Estava tomando banho, ela falou um nome, eu falei outro, ela falou um, eu falei outro. Chegamos ao nome Ibera, eu falei com I, depois ela falou, não, tem que ser com Y, que fica mais bonito. Foi a história oficial. Só que o legal é que 10 anos depois, a marca já estava em 12 países, já era uma marca consolidada. Eu fui para uma feira no Paraguai e chegando lá na feira, a gente entregava o cartão, né, com o nome, os cabeleireiros da feira e tal. Aí eles pegaram o cartão, ó, que lindo, água que brilha. Aí o outro, ó, que lindo, água brilhante. Falei, gente, água brilhante, o que é isso? Aí o terceiro veio e falou, que lindo, água que brilha. Falei, por que água que brilha? Falou, não, Ibera, do jeito que escreve com Y, no Tupi-Guarani, significa água que brilha. Aí eu falei, impossível. Cara, olha de arrepiar Não, isso, né, é cara? incrível, né? Podia Caraca, significar qualquer qualquer coisa. coisa. Bosta que boia. É isso. Mas não, a água que brilha, Caraca, né? E a gente ficou impressionado. Aí fomos pesquisar a história da água que brilha. E o mais legal era quando a Índia, ela queria saber se ela estava bonita ou não, ela ia na água que brilha, na Ibera, para se olhar, porque não tinha espelho. Então o espelho da Índia era a Ibera. Imagina, que legal. Então um nome que eu tinha certeza que foi eu que inventei, Não tinha um porquê antes. não tinha o porquê, Isso é fez legal. todo sentido com a marca. E hoje a gente usa esse termo, água que brilha, como marca. E é bacana, né, Jonathan? Porque você poderia muito surfar hoje, consolidado, e falar assim, nós criamos essa marca 20 anos atrás, porque era água que brilha. E não, a gente descobriu depois, cara. Eu acho que isso é de uma dignidade absurda da galera entender, porque às vezes eu quero surfar algo que não... Não é real, verdadeiro, não é real. né? Não é verdadeiro. Essa é a verdade. Que legal. E é lindo que o nome é nosso, a nível mundial, é uma marca registrada no mundo inteiro, né? A gente tem o domínio ibera.com, né, sozinho. Então, a gente conseguiu, literalmente, tomar Consolidou. posse do nome, que eu achei que eu
tinha criado, mas os índios fizeram primeiro que a gente. Primeiro. E aí, por isso vem essa vontade de falar de inovar para ser único? Então, inovar para ser único é meio que lógico, né? Quando você inova, acaba sendo único. Só que a inovação, para ela ser aceitável, né, ela tem que ser algo que a pessoa possa usar no dia a dia dela. Não adianta você inovar com uma coisa muito mirabolante que ninguém vai querer, né? Então, quando a nossa empresa pensa em inovação, a gente pensa em inovar em todos os sentidos, não só em produto, porque muitas pessoas pensam, inovar em produto. Não, a gente inova em embalagem, inova na comunicação, inova na maneira de contar o que o produto faz no cabelo, né? Uma grande inovação que nós começamos a fazer na empresa foi no ano de 2016, na forma de se comercializar o produto, né? Hoje, eu não sei se você já conversou com algum empresário do ramo, mas da indústria em geral, né, o modelo do produto chegar no consumidor final você tem uma indústria, aí você vende para um distribuidor, esse distribuidor tem uma área com exclusividade, ele tem um time de venda, que são os vendedores, que vai vender para a loja ou para o consumidor, de alguma maneira. Então, essa é a cadeia normal de distribuição de qualquer produto, né? E essa cadeia é muito difícil, principalmente para quem está industrializando o produto. Imagina, você tem lá uma pesquisa, um desenvolvimento, desenvolve um produto que você acredita que vai ser um sucesso, chega para o distribuidor fala, não quero. Aqui não vai vender, não. Por isso que grandes marcas, igual, por exemplo, a Coca-Cola, ela exige que o cara do bar compra um percentual de Coca, mas vai comprar Fanta, vai ter que comprar Fanta Uva, ele exige. No nosso caso, que era marca pequena, como que você vai exigir? Aí o cara que era o distribuidor da Bahia olhava pra gente e falava, não, esse produto na Bahia não vende, não. E aí? Aí ele bloqueou o estado da Bahia inteiro e eu não tinha condição de vender aquele produto. Isso me deixava muito chateado, né? Mas, como a marca estava em expansão, a gente fez um movimento muito forte internacional. No ano de 2010, a gente abriu a porta da Ibera para exportação, né? E por conta das inovações, foi muito fácil chegar nos mercados internacionais. Então, em 2010, a gente fez a primeira feira em São Paulo e começamos a exportar para 12 países. Em uma feira, a marca se expandiu para 12 países, então isso foi muito bom, deu um volume muito grande para a gente. Em 2016, a gente já estava em 53 países. Então, a marca estava muito sólida lá fora. 95% da minha venda era internacional e 5% era o Brasil. E o preço, o nosso produto é um produto de assim, alta performance. Então, são produtos com muita qualidade e o preço não é baixo. É um preço alto, né? Mas no Brasil era o preço mais baixo do mundo, porque aqui é real, a gente começou a marca aqui. Não tem condição de você vender um shampoo aqui a R$700, é impossível. Mas na Europa é possível vender um produto por 100 euros. É super real isso, né? E aí o que acontece? Como a nossa venda era maior lá fora, começou a ter atravessador vindo de lá para cá, fazer mochila de produto para vender lá, na Europa. O que a gente muitas vezes faz quando vai nos Estados Unidos, né? O brasileiro vai nos Estados Unidos, ele fica louco querendo trazer tudo. Eles estavam fazendo isso com o nosso produto aqui, para poder vender lá, porque dava uma margem muito grande. E isso começou a atrapalhar o nosso negócio lá fora. Mas como era pouca quantidade, um ou outro que fazia, impactava, mas não tanto. Só que eu costumo dizer que problema é muito importante, Edu, na empresa. Porque se não tem problema, você não resolve o problema e você não cresce, né? Então, a gente teve um grande problema no ano de 2016, que foi o seguinte, um gênio aqui em São Paulo, um menino muito inteligente, eu falo que é gênio porque é inteligente de verdade. Ele viu que o nosso produto vendia muito bem na Europa e que o produto estava nas lojas aqui em São Paulo. Então, tinha uma loja muito grande de cosmético aqui em São Paulo, a Ikezaki, não sei se você conhece, sim. Gigante de cosmético. Ele abriu um escritório do lado da Ikezaki e abriu um site na Europa. E começou a fazer o dropship ao contrário. Ele anunciava o nosso produto lá, tudo que caía de venda lá, ele vinha na Ikezaki, botava no carrinho e mandava para a Europa, com um preço mais baixo do que os distribuidores. Só que, nesse formato, ele evoluiu, não era igual o mochileiro. Aí dava para mandar quantidade. E aí começou a ter um volume significativo e começou a prejudicar muito o nosso negócio lá fora, a ponto dos distribuidores falar, Jonathan, se continuar, eu tô fora. Como o Brasil era só 5% da nossa venda, eu tomei uma decisão. Falei, gente, vamos fechar. Não vamos vender para mais lojista nenhum. Não vamos vender para mais nenhum distribuidor. Vamos abrir uma loja online e todo mundo que está acostumado a comprar a nossa marca vai vir, vai comprar e eu controlo a saída do produto. Estava arriscando 5% da nossa venda, né? E aí, o que acontece? No primeiro mês, a nossa venda foi caótica, não vendeu nada. Pra você ter ideia, a nossa venda mensal no Brasil, nesse ano, era em torno de 3 milhões de reais.
No primeiro mês nós vendemos 16 mil. Imagina, nada. Né? Aí o segundo foi 40 e garrou nesse 40 e não evoluía a venda. Por quê? Os distribuidores que a gente tinha visitou o salão e falou, Ibera não existe mais. Está fazendo o papel dele, está certo. Né? E os lojistas substituiu por outro produto e acabou. Vida que segue. Então, eu imaginei que ia ter uma grande demanda do pessoal procurando a gente e isso não aconteceu. O cliente aceitou o que o distribuidor ofereceu e praticamente a nossa venda morreu no Brasil. A gente tinha um sucesso internacional, mas no Brasil a venda ficou parada. E aí, em busca de melhorar esse volume de venda digital, a gente também não voltou atrás. Agora eu vou abrir de novo o distribuidor. Não, pô, a gente já viu que estava errado, né? A gente buscou um novo movimento. E pesquisando na internet, vi falar de um curso que ia ter aqui em São Paulo. Em 2018, isso era muito ainda, como que eu posso te dizer? Era algo que não era tão comentado. Era velado. Isso, a gente não via muita gente falar do marketing digital, né? Mas tinha nomes de peso aí fazendo movimento, o Érico Rocha, o Samuel Pereira. E eu vi esse curso aqui em São Paulo, falei, pô, eu vou lá para mim ver. Minha empresa já faturava muito, imagina, estava em 53 países, mas a gente abriu a possibilidade de aprender algo novo. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Tráfego, SEO, sistema de funil de venda, copyright. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Não imaginava que para poder fazer uma venda online tinha que ter um aparato tão grande de ferramentas e tinha já tanta tecnologia envolvida. Eu fiquei apavorado com aquilo, não sabia Desconhecido, né? como colocar aquilo em prática. O curso foi o dia inteiro, 2 dias, os caras falando e eu olhando. Falei, não, é difícil demais, como que eu vou fazer? Eu tenho que catar um desses meninos aqui para poder me ajudar, porque eu não tenho nenhum conhecimento dessa área. Mas uma das palestras que rolou lá no curso, subiu uma influenciadora digital e falou que trabalhava para uma marca de cosméticos que era concorrente meu. Aí chamou muito a minha atenção. Eu falei, caramba. Ela falou, olha, eu faço o trabalho seguinte, eu falo do produto, eu dou o link de compra e as pessoas vão no site e compram o produto. Hoje, cara, isso é muito normal, mas eu não sabia que existia, que era possível um influenciador direcionar a audiência dele para fazer a venda. Eu falei, nó, isso é fácil, isso não tem dificuldade. Né? Quando ela desceu do palco, eu chamei ela, conversei com ela, ela falou, não, faço sim e tal. Me cobrou R$5.000 para fazer o vídeo, para poder postar no Instagram dela. E aí, voltando para casa, olhando o meu mix de produto, a gente só tem produto profissional. Nosso produto era pensado para o cabeleireiro. Não para o consumidor final. Não para o consumidor final. E a menina ia comunicar com o consumidor final. Eu falei, não dá certo. Como que eu vou botar esses produtos para o consumidor final comprar? Não vai funcionar. Aí eu tinha uma fórmula que nós tínhamos desenvolvido, que é um líquido, que transforma qualquer alimento em creme de cabelo. Pensa, você bota uma colher do meu produto, com uma colher de mamão, vira um creme hidratante de mamão. Se você botar uma colher do meu produto, uma colher de café, vira um creme hidratante de café. Eu falei, pô, isso aí com ela vai dar certo. Isso aí vai ser bombástico. Né? Aí batizamos o produto com o nome creme de quê? Creme de quê? De qualquer coisa. Né? E levamos ela para lá, para gravar o vídeo. Aí ela botou, tá no YouTube ainda esse vídeo, o nome dela é Júlia Dorman. Aí você olhar lá, você vai ver. Ela botou uma bancada, um monte de fruta, um liquidificador e fez as misturas, tirava o suco da fruta tal, e fazia com o produto. Postou o vídeo no domingo, do domingo para segunda, nós vendemos R$700 mil desse produto. Aí eu falei, caramba, acertei, o caminho é influenciador. Pô. Vou atrás dessas mulheres e botar para falar. Né? E aí, ela saiu lá da empresa, eu já fui atrás da segunda. Pensa, ela na época tinha 150 mil seguidores, não é tanto, mas é um número grande. Eu fui logo atrás de uma maiorzona, com 1,5 milhão de seguidor. Ela me cobrou 25 mil para fazer a propaganda, fez igualzinho e não vendeu nada. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Entendeu? Por que que uma menina vendeu tanto e a outra não? E a outra não vendeu nada. E o pior não foi nem o fato de não vender, foi o fato do que a menina cobrou. Porque a que me cobrou 5 mil e vendeu 700, de coração, eu podia ter pago 100 mil para ela. Olha o tamanho da venda que ela fez. E a outra não devia ter ganhado nada. Eu estava injusto, entendeu? No meu coração eu estava com raiva. Tinha coisa errada. Eu falei, tá errado. E aí, em cima disso, desse senso de justiça, e também da maneira que eu trabalhava antes, né, isso faz parte, porque quando você trabalha da forma que as empresas tradicionais trabalham, você tem um time comercial. E o time comercial ganha o quê? Comissão. E é justo.
O vendedor que vende muito, tem vendedor aí milionário, ganhando dinheiro. Por quê? Vende muito, ganha muito. Eu pensei, vou fazer isso com os influenciadores. Vou botar influenciador trabalhando por comissão. Aí comecei a falar. Chamava a influenciadora, falava do produto, elas amavam, porque o produto é muito bom. E quando eu propunha fazer o trabalho por comissão, lá, Jonathan, não dá, poxa, não tem como. Como que eu vou trabalhar por comissão? As que ainda abria a porta, pensando que podia, se esbarrava com um relatório. Falava, como que eu vou saber o tanto que eu vendi? Eu falei, não, poxa, eu te dou um relatório. Se eu vender 1 milhão e você falar que eu vendi 100 mil. E era um problema de verdade, né? Então, eu vi que a ideia era boa, era aceitável, vamos dizer, uma inovação aceitável. Era uma necessidade. Ganha para todo mundo. Para todo mundo, mas exigia tecnologia. Então, nós fomos atrás de uma empresa, achamos uma empresa em Curitiba que tinha parte da ideia programada já, compramos a empresa, trouxemos a empresa para o grupo e passamos toda a ideia do que a gente queria. Qual que era a ideia base? A ideia era que o influenciador pudesse falar do produto e, em tempo real, ele ganhasse a comissão dele ao vivo. Isso que eu queria. Então, ele acabou de falar de um shampoo, a mulher entrou, comprou, aparece para ele lá. Ó, quem comprou, aonde comprou e a comissão dele, pim, na conta. Essa era a ideia. Não tinha nem código dele, nada. Sem nada. Eu queria sem código, sem nada. Aí, beleza, começamos a trabalhar nessa programação. Levou quase 1 ano fazendo o sistema e o sistema ficou pronto. Trouxemos a primeira influenciadora, um sucesso com ela. Organizamos um time com 10 influenciadores e colocamos para fazer o trabalho. Aquilo ali foi, foi incrível. Por quê? Quando você fala de um produto e você vê a comissão chegando, o que você faz? Quero vender mais. Fala de novo. É lógico. Não é verdade? E aí você vê de novo chegando, o que você faz? Vende Fala de novo. E ficou um negócio meio que viciante, meio que joguinho. As meninas falavam, ganhavam, falavam, ganhavam. Eu falei, pô, esse negócio deu certo. E aí, quando as 10 estavam muito organizadas, trabalhando e ganhando dinheiro, eu introduzi um outro negócio que a gente sabia que funciona muito bem, o multinível. Então, eu pensei, se essa influenciadora ela já sabe fazer, ela pode trazer, cada uma traz mais 10, para a gente poder ver como é que funciona. E ela vai ganhar em cima das 10, mas ela tem que treinar. Então, a gente pegou o modelo de afiliação, o modelo de influência digital e casamos com o modelo multinível. Aí as 10 trouxe cada uma mais 10. Aí como que funciona para você entender o comissionamento? A menina faz a venda, ela ganha 15% na venda que ela faz. Quando ela está habilitada, a gente transforma ela numa gestora. Então, não é qualquer um que pode ser gestor lá na empresa. Ela se transforma numa gestora. Quando ela vira gestora, ela pode trazer outros influenciadores. E ela ganha 5% em cima da venda do outro. Você o outro entendeu? ganha 15 e ela ganha mais 5. Isso. Então, na venda dela direto, ela ganha 15. Na venda da equipe dela, ela ganha 5. Justo. E cabe no meu orçamento. Antes eu dava esse dinheiro para o distribuidor, vou dar agora para a influenciadora. Organizamos desse jeito. Aí foi brincadeira, ó. 10 trouxe 100, 100 trouxe 1.000. Hoje nós estamos com 33 mil influenciadoras trabalhando, ganhando dinheiro. E é cada história que você vê, porque a gente não está atrás das grandes influenciadoras. A gente está trabalhando com as influenciadoras regional, aquela mulher de verdade, que você sabe que ela existe. Porque hoje, Edu, as pessoas não acreditam mais naquela história de que a Gisele Bündchen usa Pantene. A pessoa vê e fala, pô, foi pago, tal. É claro que foi pago. Então, quando você traz uma grande influenciadora e ela vai fazer aquela propaganda linda do seu produto, não é real. O consumidor sabe. Sabe? Então, funciona para qual objetivo? Funciona para levantar sua marca, para a marca ficar bem posicionada. Agora, para converter em venda, quem faz esse movimento são as influenciadoras reais. E essa influenciadora real quem é? É a menina da igreja, é a menina da academia, é aquela menina que você sabe que ela existe, que é do seu bairro, que está com 10 mil, com 15 mil seguidores. Então, essas meninas a gente transformou numa máquina de venda. A gente criou uma escola chamada Academy, onde treina essas meninas para virar de verdade potência. Para você ter ideia, quando eu falo máquina e potência, tem menina dessa que trabalha comigo hoje que chega a tirar 2 milhões de reais de comissão. Imagina, num mês. Um mês. Coisa que influenciador grande que eu conheço não ganha no ano. E se você contratar o grande, não vai vender. Não vai vender, porque ele quer oba-oba, ele quer firula, entendeu? Quer parecer que ele é o bam-bam-bam. E a realidade é, você tem que gostar do produto, você tem que saber falar do produto. Usar. Se você não usar, não funciona. Você entendeu? Você amarrou uma produtividade absurda ali. Absurda. Não, você falar de usar, né? Pensa. Você vai lançar um produto novo. Então, essa semana eu fiz um lançamento, um shampoo baseado
na história do Brasil, a gente tem ele focado com ativos da Amazônia, tem com ativos do Cerrado e tal. Lançamos essa semana. Para 33 mil meninas falar desse produto, o que ela tem que ter? O produto. Então, a nossa primeira produção, 33 mil unidades, vai para influenciador. Imagina. Então, é um volume de investimento muito grande que hoje a nossa empresa faz para poder manter o ecossistema. Só que o volume de venda também é absurdo. O modelo que a gente criou é algo único. Por quê? O que as marcas do multinível faz tradicionalmente, que é o quê? O porta a porta, revistinha, a Mariazinha lá visitando e vendendo para a amiga do trabalho, vendendo para a tia, para a prima. A gente faz com a mesma Mariazinha, só que ensina ela a ser influenciadora. E ao invés dela vender para a tia, ela vai para a internet para 10 mil, para 20 mil pessoas. E ela não precisa ter site, precisa ter entrega, nada. Ela só direciona. Só vende. Toda a logística é própria, toda a industrialização é nossa. Aí, com isso, nós criamos o maior evento de influenciador do Brasil, chama Brasil Influencer. Esse ano vai ser no Vibra, em outubro. 5 mil influenciadores dentro do espaço. Né? A gente... Virou um negócio formar influenciador? Virou um negócio, 100%. Hoje é o nosso negócio. A gente está expandindo esse modelo agora para os outros 53 países. Por quê? O que a gente fazia... Lembra que eu te falei que em 2016, 2017, nossa venda era 5% Brasil? Hoje é 75% Brasil. E não quer dizer que lá fora caiu a venda. Não. Aumentou aqui. Aqui, bombástico. Você não tem ideia. Hoje, se você colocar na internet aí, colocou o Y no Google para buscar, já vai aparecer a referência da minha marca. De tantas pessoas falando. Né? A gente já quebrou a internet 3 vezes. Eu falo quebrar a internet é de cair. Hoje, para você ter ideia, a gente faz um mecanismo que eu acho que também é super inovador e ninguém no mundo faz o que a gente está fazendo, que é a super live. O que é uma super live? Você já faz live aqui no podcast? Faço também. Você puxa em live, ao vivo, não é? Qual que é o maior problema da live? É a audiência. Se você abrir uma live com 10 pessoas, é chato pra caramba, né? A gente fica sem graça. Bota lá 300, já é um número legal. Né? Legal, você botou 300 pessoas, né? A gente vê quem, para você aí no Brasil, que você observa, tem uns campeões de live, né? Tem algumas influenciadoras, inclusive de beleza, que faz super lives, né? E coloca 80 mil, 100 mil pessoas numa live. Né? Nosso recorde foi 700 mil pessoas numa live. Como? Como que nós fizemos? O que acontece? As 30 mil meninas, é um exército, todas elas abrem a live no mesmo tempo. 30 minutos antes de eu abrir a minha, na minha plataforma. E todas elas convidam a audiência delas para sair, porque vai ter uma super promoção, clicando no link abaixo. Todo mundo... Tum, 700 mil pessoas dentro da minha live me assistindo. Lá, o que eu tenho que fazer? Fazer a venda. Para quem? Para elas. Porque eu faço todo o rastreamento da indicação. Você já foi na 25? Já viu aqueles caras que ficam lá panfletando? Não, vem comigo que eu te levo. Quando ele te leva numa loja, qual que é o objetivo dele? Ganhar comissão de tudo que você comprar naquela loja. A minha influenciadora faz o mesmo movimento. Ela convida. Quem veio pelo link dela, tá agarrado com ela. Cada uma tem um link. Cada uma tem um link para trazer para a live. Quem veio pelo link dela, tá agarrado com ela. E eu, quando eu faço a venda na live, ela ganha comissão. Você entendeu? Então a gente criou um mecanismo. Vendemos 22 milhões de reais em 2 horas. Entendeu? Então criamos uma máquina de venda. E isso está sendo implantado para virar um conteúdo, um negócio. Vai virar um negócio. Eu vou fazer uma live por semana, porque virou um negócio de verdade. Né? Então, hoje, pensando no ecossistema que nós criamos, eu acredito que nós somos únicos com produto, mas nós somos únicos com modelo de comercialização. Né? Então, quando você perguntou do nome, eu acho que inovar é a chave para você ser único, mas você tem que saber inovar. E aí hoje, você ainda interfere em fábrica, em criação, ou seu foco hoje é 100% comercial e inovar, e enfim, como você dividiu com a sua esposa com maturidade agora os negócios enquanto líder disso? Hoje a gente tem um time, né? São 700 funcionários, a empresa cresceu, né? E toda a parte de criação ainda é nossa, de produto. Então, todos os produtos, para ter o nome Ibera, ele tem que ser inovador, ele tem que ter a origem, lá de trás a gente não abriu mão. Tem um propósito. Né? Tem um propósito. E tem toda a estrutura, né? Estrutura de P&D. Hoje a empresa tem CEO, CFO, todos os nomes chiques que você pensar tem lá dentro e a galera trabalhando. Né? Então, isso deu uma estrutura e facilita muito o nosso trabalho. Então, de verdade, a gente saiu de uma panela, fazendo em casa, para ter uma empresa multinacional. Legal. E aí você assume um papel hoje? Hoje eu sou o CEO da companhia. Mas aí o seu foco maior de atuação então,
É o comercial? coordenar essa galera, né? Ah. Trazendo sempre esse sangue de inovação, Que legal. né? E buscando novos negócios, novas frentes, sendo um embaixador mesmo da empresa, né? Minha esposa continua à frente da inovação, então todo produto passa por ela, né? Apesar de ter um time hoje criando. E a gente se cerca de pessoas competentes, né? O Rômulo é o diretor comercial, atua direto com os influenciadores. Não é fácil você cuidar de 33 mil meninas, não é fácil. Porque quando você, depois eu posso até te mostrar algumas histórias dessas meninas, né? São meninas que saíram da pobreza e são ricas hoje. Só que junto com isso vem problema psicológico. Muitas dessas meninas têm problema. Então hoje a gente tem 13 psicólogos na empresa atuando cuidar. direto com elas. Entendeu? Então a gente cuida das nossas influenciadoras porque a gente entendeu que é uma família, né? Faz parte Tem que desse cuidar. ecossistema, tem que cuidar, né? O ano passado a gente abriu o mesmo modelo nos Estados Unidos. Hoje já estamos com 1.300 influenciadoras trabalhando nos Estados Unidos. Montamos uma logística própria lá também. Então, é um modelo que eu tenho certeza que funciona não só no Brasil, no mundo todo. E eu acredito de verdade que os 53 países que hoje são distribuidores da nossa marca vão converter para esse modelo, porque é muito melhor. Sensacional. Muito melhor. Você vai direto, né, ao consumidor final. É muito fácil hoje com a internet você falar direto com quem quer comprar o produto. Sensacional. E aí veio a vontade de escrever? Então, foi um convite que eu Me recebi. conte, me conte. Né? Eu nem Instagram eu tinha, pra você ter ideia. Eu abri o Instagram por conta do livro. A Roseli, da editora Gente, falou: Jonathan, sua Henrico, sua toca aqui no história livro pra mim, por favor. tem que estar escrita de alguma maneira. Ah. E eu quis, Edu, fazer um livro diferente do que a gente vê aí no mercado, né? Então não tem muito conselho, não tem muito serviço de coach aí, não. Eu conto mais ou menos 12 problemas que eu me meti, E como você resolveu? merda mesmo que eu fiz e como que eu resolvi, entendeu? Aí eu falo de contabilidade, realidade. é isso aí, falo de problema de contabilidade, problema de exportação. Por exemplo, você sabe exportar? Não. Eu também não sabia, como é que eu aprendi? Na prática. E eu aprendi na marra, porque eu tinha que exportar porque o cliente comprou e pagou. Como que você faz? Aí você tem que registrar produto fora. Como é que funciona a Anvisa lá fora? Você entendeu? Então, a vontade de fazer coisas novas fez a gente se meter em um monte de problema que quando a gente resolveu o problema, a empresa ficou maior. Você entendeu? Então, aqui eu conto mais ou menos 12 histórias de pepino mesmo que legal, eu cara. descasquei aí na Que vida. incrível. Inovar para ser único. Isso. Esse livro ficou em primeiro lugar de venda no ano de 2023, tá? Número 1 do Brasil. E minha esposa escreveu o dela também no final do ano passado, e o dela tá em primeiro lugar agora de venda. O dela é Nunca Jogue uma Ideia Fora. Então, eu e ela somos escritores aí, cada um contou um pouquinho De uma fase ali. e um ponto de Que vista legal. diferente. Que legal que vocês estão com a editora Gente, cara. Legal, né? Né? Eles são fantásticos. Você tá doido. Eu entrevistei, eu contei até isso num outro episódio, eu entrevistei o Fernando Seabra, Uhum, que fala de inovação. uhum. E ele também escreveu um livro, A Mandala da Inovação, acho que pela editora Gente. O Papai Financeiro, com Emoções Financeiras, também pela editora Gente. Ou seja, é só gente boa falando. Pra mim foi uma terapia, sabia? Escrever o livro. Porque detalhe, cada capítulo eu chorava. Porque, Você lembra, né, cara? Você vai lembrando, aí os caras vão filma, né, cara? conversando com você. Porque eu não escrevi sozinho o livro. Eu não peguei e escrevi. Porque primeiro, eu não tenho tempo e eu não tenho esse dom. Então, como que eu vou pegar para botar minha história num papel? Né? Então, eu contratei, não sei se você conhece a figura de um ghostwriter. Não. É o que é? Esse cara é um especialista que vai fazer o que a gente está fazendo aqui. Batendo papo. Batendo papo. E aí ele escreve, te dá para você ler, você vê se você tá no seu tom. Ah, não, tá legal, isso aqui eu gostei. É exatamente isso, essa é a história. Então, próximo capítulo. Aí a gente foi fazendo, foi construindo. Fiz junto com ele. E no final eu fiquei emocionado, porque é o meu tom, é o jeito que eu falo. É você aí. É do jeito você que eu aí. falo. E é a história verdadeira legal, da empresa. que Tanto que legal. está sendo cotado para virar um filme. Que esse livro. legal, cara. Então a gente está se esforçando aí, porque hoje o modelo, como a gente começou a nossa conversa, né, do empreendedor no Brasil é muito sofrido. Né? Muito É difícil, né, cara? Muito difícil, muito difícil. E você pensar, porque de verdade eu não tenho dinheiro de pai e mãe, eu não sou herdeiro de ninguém, nem minha esposa. A gente não tem dinheiro de banco. A gente começou comprando por 10, vendendo por 20. Comprando por 10, vendendo por 20. Multiplicando o nosso dinheiro, multiplicando a nossa ideia. E hoje a empresa é do tamanho que é, sem tomar empréstimo com ninguém. É uma empresa sólida, grande, de verdade, com o capital próprio. Então, é possível, é possível. E eu vou te dizer que talvez o fato de a gente estar no Brasil fez a empresa ser muito resiliente, entendeu? Quando a gente bate no mercado igual os Estados Unidos, a gente nada de braçada, porque lá as coisas é muito mais fácil.
Então, eu acho que eu fiz o caminho mais difícil, mas o caminho Que valeu a pena. bota a gente de vencedor em qualquer lugar. O brasileiro, ele é capaz de destruir em qualquer lugar que ele Que chega, legal. porque você venceu tudo aqui, cara. Tudo de ruim, entendeu? É muito É agora, complicado, é, é muito cara. complicado. Que Mas você incrível. entender o tributo do Brasil, você tem que mudar uma empresa de estado, porque no outro estado é mais barato. É um negócio assim que só o brasileiro entende. E pra gente é normal, né? Para o americano esse negócio não entende. Isso é uma proteção pra gente aqui também. Sim. Né? Bloqueia o nosso mercado. Quantos gringos já veio pra cá e quebrou a cara e teve que sair? Né? Coisa grande. Né? Você vê o Walmart, por exemplo, chegou e não deu certo no Brasil. Por quê? Aqui não é qualquer brincadeira, é diferente. Aqui né? é brincadeira de gente grande. Né? E John, só me permite uma coisa que não tem nada a ver com o nosso Vai lá. nosso bate-papo. O garra e o nó é de onde? Minas. De onde? Minha esposa é mineira. Eu sou carioca e não É? falo nada do sotaque do Porque Rio. eu tô garrado e o no. nó. Foi no. Nó. Porque o no tem várias aplicações, né? O no. Tem várias aplicações. É verdade. E de onde é? Eu peguei da minha esposa, família dela toda é De Minas. mineira, e é um sotaque forte, e eu tenho essa, vamos dizer, essa mania de pegar o sotaque, tá? Que é Se eu ficar uma fantástico, cara. semana com você aqui, eu tô falando Tá falando- paulista. tá falando- que fantástico, cara. O no é bom demais, né? É bom demais, né? Jonathan, me conta, como a galera faz pra... Óbvio que pela empresa a gente entendeu, mas assim, pra aprender mais com o Jonathan, o que vem por aí? A sua ideia é formar, é curso, é te seguir lá nas redes? Me explica tudo Tá. pra galera que ouviu até agora o Uma podcast. pessoa que quer ser um influenciador do nosso time pode entrar pro nosso time, né? A gente criou uma escola chamada Academy. Então, tem a maneira de uma menina que tá lá com 2.000 seguidores, 3.000 seguidores no Instagram, virar um influenciador. Aham. A gente criou esse caminho. Né? Tá. Então, ela vai entrar na empresa através dessa escola, ela vai fazer esse treinamento grátis, tá? A gente não é vendedor de conteúdo, Tá. então a gente não vende Não nada. é isso? E tem os maiores criadores de conteúdo dentro do Academy. Se você pensar os melhores nomes que você já viu dando curso Tá lá lá. dentro, Paulo Vieira, Samuel Pereira, a Camila Vieira, a gente tem o Thiago Nigro, tem GK, tudo dentro da plataforma. Lá dentro da plataforma, ensinando como eles fizeram o movimento para poder chegar onde eles chegaram. E os nossos professores que vão ensinar como você crescer dentro do nosso negócio. Então, é possível? É possível. Tem espaço. Hoje o mercado é imenso. A gente se baseia muito no que está sendo feito na China. Tá? A China hoje movimentou tudo para venda online. É especialista em live. Então, nós estamos também fazendo esse trabalho de virar especialista em live. E a gente está ensinando isso para a mulher. Então, é um trabalho em que, de princípio, vira um quebra-galho. A mulher ela vem mais para... vou vender para complementar a renda. E realmente vai pegar lá 100, 200 reais, 300 reais por mês que ela vai ganhar. Só que isso vira R$1.000, 1.500. Quando vira 2.000, a gente acompanhou esse movimento. Ela larga o que ela estava fazendo. E aí, quando ela faz isso, a vida dela começa a transformar. Por quê? Ela dedica mais tempo, ela encara que aquilo ali é o trabalho dela. E ela quer ganhar dinheiro E também. aí, muda. Hoje, para você ter ideia, não são todas as meninas que Sim, ganham o que eu te lógico, falei, lógico, 2 milhões. lógico. Tem meninas que ganham muito. Mas a média é 10 mil reais, cara. Então, a média entre uma menina e outra, 10 mil, é um salário muito bom. Sem nenhuma relação em entregar, em saber se vendeu, se passou cartão, se foi parcelado ou não foi. Ela tem... Só gravar conteúdo. Só gravar. Só um celular que você precisa para trabalhar comigo, nada mais. Aprenda com Jonathan Alves. Puta forma, né, cara? Não é? É inacreditável isso, né? Eu tô surpreso com isso, de verdade, de verdade. Tô em 4 anos que passa tanta gente aqui, eu tô impressionado com... Mas aí, se você for com parar isso, para cara. ver, a gente não inventou nada. A gente só juntou Só juntou. ideias, né? Você pega lá a ideia da filiação, pô, tem Monetize, tem Hotmart, tá aí, afiliação. Multinível tem um monte no mercado, né? Influenciadores trabalhando para Um monte. marca, então um monte. Foi juntando tudo. Só que a gente criou um mecanismo. Sabe qual que é o maior problema do influenciador? Ele dá preço. Por exemplo, você é um influenciador. Quanto que você me cobra para botar uma propaganda aqui no podcast? Você vai fazer, mas você não sabe exato se aquele preço é certo. Sabe por que você não sabe? Porque a propaganda que você vai fazer pode me dar muita audiência e foi barato para mim. Você tá entendendo? Como pode não resolver nada para mim e foi caro? É isso. Você tá entendendo? Perfeito. Agora, da maneira que a gente criou, o influenciador ele não vai dar o preço, ele vai trabalhar. Ele vai focar naquilo ali e vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. E a recompensa vai vir. E vai vir de forma justa, porque quanto mais ele faz, mais ele ganha. Você entendeu? Então, eu me incomodo de pagar 2 milhões de comissão para uma influenciadora? Não, eu quero pagar 15, 20. Não importa. Você tá entendendo? Porque quanto mais eu tô pagando, mais ela tá rendendo. É uma política onde todo mundo fica feliz. Você entendeu? Então, eu acredito muito nesse modelo. Eu acho que é o futuro.
na verdade, eu vou tirar a palavra acho. Eu tenho certeza que é o futuro, porque, como eu te disse, a China está trabalhando assim, e lá é o país dos influenciadores. Imagine nós, né? Né? Então, eu acho que é muito fácil o Brasil também se transformar nesse movimento. Sensacional. Voou. Já foi? Já foi. Aí, Jonathan, sua rede social. vai lá. @Jonathan, Jonathan, Ibera, Ibera. com Y. Tá lá. Tá lá. Como que é? Água. Que brilha. Água que brilha. Legal, Mas, né? antes de encerrar, eu te trouxe presente. Aí, ó. Trouxe lá de Bragança, da minha terra. Chocolate, Olha trufa, que pão de mel. Você vai pirar nisso aí. Você vai falar assim, meu Deus do céu, onde compra? Vai vir, você vai ter que comprar chocolate. Olha lá. Eu também trouxe um presentinho pra você. Pra você não esquecer também, eu te trouxe uma garrafinha aqui Ah, pra você você é muito se gentil. hidratar. Só Vai pra você não ficar no meu lembrar. escritório. Que assim seja. Que prazer, cara. Tá aqui com Prazerzaço. você. Aprendi muito com Bom. você como empreendedor e como um apaixonado aí por esse mundo. Que incrível, cara, que história. É mérito seu, acho que é isso e que isso só propague ainda mais. A ideia é essa, né? E o Sensacional. legal é que tá ajudando muita gente, entendeu? Quando eu falo dessas 33 mil meninas, 33 mil filhas que eu arrumei pra mim, entendeu? 33 mil famílias. que estão aí. Famílias, é verdade. Sensacional. Você tá convidado para ir no nosso evento, Sensacional. no Brasil Influencer. Fico É muito... lindíssimo o evento. É, de verdade, muito incrível. A gente faz um movimento lá de 2 dias, onde você sente a verdade. Porque uma coisa eu falo, quando você vai num evento de marketing, as pessoas estão falando no palco muita estratégia, só que quem está assistindo tem dúvida se vai conseguir fazer ou não. Se aplica ou não, né? Né? No nosso caso, você vai ver que a gente fala no palco e elas vibram, porque elas sabem que é real. E, assim, as influenciadoras que estão ali, elas estão vivendo aquilo. Então, é uma energia incrível, né? A gente sentiu até hoje com 1.500 pessoas, porque era no Bradesco, no Teatro do Bradesco, e esse ano estamos indo para o Vibra, 5.000 pessoas. Sensacional. Então, Espaço incrível lá. A ideia é fazer um mega evento mesmo. Não, Vai ser sensacional. incrível. Você tá E o que convidado. precisar do podcast, estou aqui à sua disposição. Venha novamente. Se tiver alguma novidade, fala com a gente. Se tiver aí por São Paulo, sei que você fica fora também. Vem pra cá, vamos conversar, vamos compartilhar. Eu acho que inspirar quem tá do outro lado ouvindo podcast hoje, que tem essa autonomia de escolher o que quer ouvir, a hora que quer ouvir, de que forma quer ouvir, e algo que forme, né? Algo que a pessoa... Eu tenho certeza que quem tá ouvindo, quem ouviu o podcast hoje, deve estar lá saracuteando, diria minha mãe, na cadeia, falando, cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso de alguma outra forma, preciso olhar pro meu negócio e tal. E a gente provocou. Eu acho que essa provocação foi extremamente importante para o momento que a gente tá vivendo no país, para tudo. Então, assim, cara, só tem que te agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado você de pela coração. oportunidade. Obrigado de você contar a pelo tempo de vir história. até aqui, cara. É isso. Foi Foi incrível. um prazer. Obrigado, é Muito meu. obrigado. Gente, na boa, siga, comenta, compartilha, mas acima de tudo, entenda o quanto você pode olhar para o seu negócio, você pode olhar para sua vida de uma forma diferente hoje. Eu acho que a moral da história, a lição de vida que eu tenho hoje é entender que é possível acreditar, é possível insistir e, acima de tudo, entender que pode se transformar. Às vezes aquela sua ideia inicial, se ficasse só naquilo, talvez o Jonathan estaria de porta em porta com uma caixinha com código de barra que não funcionava. Mas se eu não insistir e não acreditar que eu posso dar uma vazão maior ou perpetuar aquilo de uma forma mais forte, mais efetiva, talvez fique para trás, né? E a gente não pode nadar e morrer na praia. A gente tem que empreender, acreditar, sonhar, arriscar e transformar. E acho que essa é a lição que eu tiro de hoje aqui. Obrigado. Obrigado, De Edu. coração. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.